Oi pessoal, aqui é a Ana. No vídeo de hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês e o livro de hoje é esse tijolinho chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo, realmente um tijolo com cerca de 1.500 páginas. Ele é gigantesco, gente, mas é uma história maravilhosa que eu amei demais, tá? Eu não li ele todo aqui no físico, eu li a maior parte no Kindle, porque é melhor, mais prático até de segurar, né, do que esse tamanho aqui. Acabei que não fiz tantas marcações, não fiz marcações no físico, acabei fazendo aquelas marcações no próprio Kindle mesmo, porque eu li mais lá. Aí às vezes eu vinha, pegava aqui um pouquinho o livro, lia um pouquinho no livro, mas geralmente eu lia à noite, na cama já deitadinha, então é melhor ler no Kindle, que é mais confortável, né? Mas essa edição da Martin Claret é muito bonita e eu amei muito essa história aqui, gente. E assim, é um livro gigante? É um livro gigante. Tem muita digressão? Tem muita digressão. A gente sabe que Victor Hugo, assim, né, é o rei da digressão. Mas a história é muito boa, gente. É um novelão, assim, sabe? Se você curte novela, aquelas novelas antigas, assim, tipo, sei lá, Manuel Carlos, sabe? Aqueles de dramalhão, de família, aquelas coisas. Você vai amar isso daqui. E vou falar um pouquinho então da história, assim, né, do início ali, pra vocês saberem mais ou menos sobre o que é a história. Depois eu falo dessa parte da digressão e da escrita do Victor Hugo, tá? Eu tô suando, gente, porque tá um calor, assim, um negócio de louco aqui. Então, o protagonista de Os Miseráveis, eu não vou conseguir nem ficar segurando isso aqui por muito tempo, tá, gente? Mas o protagonista de Os Miseráveis é um cara chamado Jean Valjean, que quando a gente encontra ele, né, no início aqui, quando ele aparece pela primeira vez no livro, é quando ele tá saindo da prisão. Ele ficou 19 anos preso por ter roubado um pão, sim, né? Então, ele sempre foi um cara trabalhador, era um cara bem trabalhador. Ele morava com uma irmã um pouco mais velha e os filhos dela, acho que eram 6, 7, 8 crianças, assim, tudo pequenininho, que ela não tinha marido, então ele meio que ajudava, né, essa irmã com esses sobrinhos, até porque eles perderam os pais muito cedo, ele ficou órfão muito cedo, e essa irmã, ele era criança na época, e a irmã era uma adolescente, assim, e essa irmã meio que criou ele, sabe? Então ele tem isso meio que de uma gratidão com essa irmã, por ter criado ele, né, quando os pais faleceram e tal, então agora ele ajuda ela a criar os filhos dela lá. Então ele sempre trabalhou, ele podava árvores e tal, só que tem um inverno ali que tá muito frio e ele não consegue trabalho, e tem a questão da miséria que tá acontecendo ali na França, né? As pessoas, esse livro, ele se passa após a Revolução Francesa, tá? Não é durante. Muita gente, eu não sei porquê, acha que Os Miseráveis se passa durante a Revolução Francesa. Não é, ela se passa um pouquinho depois, tá? Mas as pessoas ali ainda eram muito pobres, a pobreza reinava ali, enfim. Ele não conseguia emprego, e aí as crianças estavam lá com muita fome, tipo assim, de não ter nada pra comer mesmo, e ele acaba roubando um pão. Ele passa numa padaria, ele rouba um pão, só que ele é pego e ele é condenado a 5 anos de prisão por ter roubado esse pão. E na prisão ali, ele vai conhecer uma galera ali e ele vai tentar fugir algumas vezes, e toda vez que ele tenta fugir, quando ele é capturado de volta, eles aumentam a pena dele, então é por isso que ele acaba passando 19 anos na prisão. Então, quando a gente encontra o Jean Valjean pela primeira vez aqui no livro, é o dia quando ele sai da prisão e ele vai andando lá até uma cidadezinha. Ele tem um dinheirinho, não muito, porque ele trabalhava na prisão. Na prisão tem uns trabalhos lá e os presos ganham ali uma merrequinha. Então, assim, ele ficou 19 anos trabalhando lá, então ele tem uma graninha. Não é muito, mas é alguma coisa, né? E aí ele já andou o dia inteiro, né, saiu da prisão, foi andando, chegou numa cidade ali e ele quer encontrar um lugar pra dormir e alguma coisa pra comer. Ele tem dinheiro, ele vai ali numa estalagem ali, né, aquelas coisas que tinha antigamente, e ele pede então um prato de comida, né, e também uma cama pra dormir e tal ali. Deixa eu arrumar o celular aqui porque eu acho que tá caindo, gente. Esse celular tá uma coisa, porque eu tô sem o tripé. Enfim, então ele pede pra... Pede não, ele vai pagar, né, gente? Ele quer um quarto pra dormir e um prato de comida. E as pessoas ali já ficam sabendo que ele é um ex-prisioneiro ali, um ex-grileta que eles falam, né? Porque já rolou ali na cidade o boato de que um cara que saiu da prisão tava chegando ali. Então chegou aquele cara estranho e ele tem ali o passaporte amarelo, que seria ali uma prova de que ele é um ex-prisioneiro. Enfim, e ninguém quer alugar o quarto para ele, ninguém quer vender um prato de comida para ele. Ele vai em outros lugares
E toda vez que ele chega, as pessoas expulsam. E tipo assim, ele tá com dinheiro, eu vou pagar, gente. Eu não quero dormir de graça, comer de graça, não, eu tô pagando. Mas ninguém aceita hospedar ele. Então ele já tá achando que ele vai dormir assim na rua, no frio, né? Porque na França faz muito frio à noite. Então ele já tava assim. E aí uma senhorinha ali fala assim, ó, vai naquela casa ali e bate, pede abrigo lá. E ele vai. E lá ele é recebido. E ali é a casa de um senhorzinho que é o bispo de Digne. E esse bispo recebe ele ali e não cobra nada, não vai aceitar dinheiro, vai dar um jantar pra ele, vai dar um quarto pra ele dormir e vai conversar. E ele já vai falando, mas eu sou prisioneiro, eu acabei de sair da prisão, tá tudo certo? E o bispo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E ele já fica assim, né, agradecido e assim, nossa, esse cara é bom, né? Porque, tipo assim, cara, ele me recebeu, eu sou um ex-prisioneiro, me recebeu na casa dele, me deu comida, me deu um quarto aqui pra dormir, não cobrou nada por isso, então ele já fica assim. E ali durante o jantar, ele percebe que esse bispo tem uns talheres de prata, tem uns castiçais ali, e aí à noite ele tá dormindo ali, e ele acorda de madrugada, e ele resolve roubar o bispo, ele vai lá no armário, rouba os talheres de prata e foge pela janela. E aí, assim, bate um remorsozinho? Bate, porque o bispo foi a única pessoa daquela cidade que acolheu ele. Enquanto todo mundo tava fechando a cara e some daqui, desaparece, ninguém aqui vai te ajudar, ninguém vai te alugar nada, ninguém vai te vender nada, esse bispo acolhe ele, não cobra nada por isso. Então, assim, e ele resolve roubar o bispo. Então, assim, ele tá com aquele sentimento, assim, aqueles dois lados, né? Um falando rouba, o outro falando não rouba, mas ele rouba e ele vai embora. Só que ele é pego. No dia seguinte, a polícia vê aquele cara ali que sabe que ele é um ex-presidiário, vê ele com um negócio de prata, já rouba e o pessoal ali sabe que o bispo tem negócio de prata lá, então leva de volta pra casa do bispo e fala assim, ó, aqui ó, prendemos esse cara aqui, ó, ele roubou suas pratas aí e tal. E aí o bispo pega e fala assim, não, ele não roubou não, eu dei pra ele. Ele já fica assim, como assim? Eu dei os talheres pra ele e vem cá, leva também o castiçal. Aí pega o castiçal de prata e vai, pode levar. E ele fica chocadíssimo com aquele tipo, gente, quem é esse bispo? Como assim, cara? Ele me dá abrigo, comida, eu roubo ele não me denuncia e ainda me dá mais prata, sabe? Então ele sai dali e o bispo pede pra ele retribuir sendo uma pessoa boa. E ele meio que promete isso pro bispo, sabe? Que a partir dali ele vai ser uma pessoa boa. E ele vai dali ainda meio atordoado, no caminho ele ainda vai roubar uma moeda de um moleque lá. E isso aí, depois ele se arrepende, tenta devolver a moeda, mas não acha mais o moleque, e isso aí vai correr ele pra sempre. Então assim, nesse momento, ele resolve se tornar uma pessoa boa. Ele vai dedicar a vida a ser uma pessoa que vai ajudar as pessoas, vai ajudar os pobres, vai ser uma pessoa boa. Então, assim, é esse Jean Valjean que a gente vai acompanhar durante o livro todo. Ele agora aí, meio que, agora, assim, ele quer ser uma pessoa boa, quer ser uma pessoa que ajuda e tal, e a gente vai acompanhar isso. E a gente tem também outros personagens, né, bem importantes aqui, vou falar só de mais um aqui, que é dois, na verdade, que é a Fantine, né? A Fantine, então, ela é uma moça, ela tem ali um namorado, um cara ali que abandona ela, e ela acaba ficando com uma filhinha, e muito pobre, e ela escuta que numa cidade lá, tem uma fábrica que tá, isso aqui assim, alguns aninhos depois do Jean Valjean com o padre, tá? Alguns anos depois, poucos anos, não é muito não, mas enfim. E ela escuta então que nessa cidade tem uma fábrica que tá indo muito bem, a cidade tá indo muito boa, tem uma fábrica lá que tá prosperando muito e contrata todo mundo, então é emprego garantido. Ela resolve ir pra lá trabalhar, porque ali ela tá passando fome, não tem dinheiro, não tem nada. E ela resolve ir pra lá, só que ela tá preocupada, porque ela tem uma filha de 3 anos e o que ela vai fazer com aquela menina enquanto ela estiver trabalhando lá na fábrica? Mas tá, ela vai. E aí no caminho, ela passa ali também por uma hospedaria, e ela vê uma senhora ali, que é a dona da hospedaria, um casal, né, que eles são os donos ali da hospedaria, eles têm 2 filhas, pequenas também, mais ou menos da idade da filha dela, a filha dela é a Cosette, e ela vê aquela mulher ali cuidando muito bem da menina, das 2 filhas, as 2 filhas estão bem alimentadas, estão bem vestidas e tal, e ela fala pra mulher assim, você não quer tomar conta da minha filha, não? E aí, sabe, porque assim, ela fala, eu tô indo pra outra cidade pra trabalhar e eu não tenho com quem deixar ela, então assim, deixa ela aqui com vocês e todo mês eu mando um dinheirinho, né, pra ajudar aí no sustento dela. E esse casal, que é os Thénardier, eles aceitam. Então eles pegam a menina, vão criar essa menina também, e aí todo mês a Fantine vai pra outra cidade, arranja um emprego lá na fábrica e todo mês ela manda um dinheirinho ali pras despesas da Cosette. Só que esse casal, os Thénardier, que são assim, péssimos, eles vão começar a sempre pedir mais dinheiro pra Fantine. Eles vão mandar cartinha lá, ai, a menina tá precisando de roupa, a menina tá fazendo isso, a menina tá com aquilo, e ela vai sempre tentando mandar mais dinheiro.
E vai acontecer uma situação ali em que ela vai perder esse emprego na fábrica. E quando ela perde o emprego na fábrica, a vida dela não quer, ela não tem mais emprego. Ela aluga um quartinho lá, o dono do quartinho você tá devendo aluguel, se você não pagar eu vou te jogar na rua, ela não sabe de onde que ela vai tirar dinheiro. E os Thénardier estão enchendo o saco. Eles mandam o dinheiro falando que tá muito frio e a menina não tem roupa de frio, ela vai morrer de frio. Então ela dá um jeito ali de mandar um dinheiro pra comprar roupa pra menina. Depois eles inventam que a garota tá muito doente, ela tá com muita tosse, uma febre que não passa, e dá o nome da doença lá, e a menina precisa de um remédio que é caríssimo, e se ela não tomar aquele remédio ela vai morrer. Então a Fantine fica desesperada porque ela precisa conseguir dinheiro pra mandar lá pra filha não morrer e tal. Então assim, e gente, e não é nada disso. A menina Cosette não tá doente nada, não tá... E eles tratam, os Thénardier tratam a Cosette assim da pior forma possível. Ela usa só trapos, até no inverno mesmo, sabe? Tudo do bom e do melhor eles dão pras filhas dele. Pra Cosette é só trapos. A menina come junto com o cachorro, embaixo da mesa, num potinho igual o potinho do cachorro. E ela é assim, tem que fazer muito... Aí passa uns aninhos, tá? Quando ela deixou a menina ali, ela tinha 3 anos. Aí mais ou menos nessa época aí, ela já tá ali com uns 5, 6. E ela tem que trabalhar, tipo, 5 horas da manhã aquela criança já tá de pé, tendo que varrer, tendo que buscar água no poço. Então assim, eles exploram aquela criança de todas as formas possíveis. A menina é assim, mas eles querem dinheiro, e aí fica mandando, né? Enfim, então nós também vamos acompanhar essa história, e aí sim, Jean Valjean vai conhecer Fantine numa situação ali, e vai acontecer coisas que eu não vou contar, né, porque aí seria um spoiler mesmo, isso que eu contei bem no início. E aí assim, a gente vai seguindo basicamente esses dois, assim, são assim os personagens mais principais, o Jean Valjean e também a Cosette, porque vai pular uns aninhos ali, depois mais ou menos na metade do livro pula uns aninhos, e a gente encontra a Cosette adolescente ali com 14 anos mais ou menos. Vai aparecer o Marius, que vai ser o par romântico dela, vai se apaixonar e tal, então vai ter todo um romance ali também, mas é muito interessante e é um livraço que vale a pena. Sobre a escrita do Victor Hugo, ele descreve tudo, ele é humorado, gente, tem hora que você ri, mas ele descreve muito. Por exemplo, você começa o livro, o início do livro é falando tal do bispo lá, lembra que eu falei do bispo que ajuda o Jean Valjean? Você vai ficar quase 100 páginas, é tipo umas 80 páginas mais ou menos, só lendo sobre esse bispo. Ainda nem apareceu o Jean Valjean, você vai ficar umas 80 páginas lendo sobre como o bispo se tornou bispo, ele era casado, aí a esposa faleceu, o que aconteceu, como ele se tornou bispo, sobre a casa do bispo, sobre as coisas, sobre... O Victor Hugo vai construir todo assim, o histórico mesmo desse personagem pra gente entender essa bondade que ele tem de ajudar, de dar as pratas e tal. Então você vai ficar assim, de quase 100 páginas lendo só sobre o bispo. Aí lá pra página 80 mais ou menos, o Jean Valjean aparece. E aí o livro vai que vai embora. Então assim, ele descreve muito as coisas, vários personagens aqui, ele entra e ele vai descrever tipo a vida inteira do personagem, sabe? Então assim, é o jeito dele escrever. E as digressões, ele tem várias digressões aqui. Digressões são aquelas partes em que você para ali a história dos personagens para falar sobre alguma coisa. Por exemplo, a digressão mais famosa daqui é a de Waterloo, que é a batalha, né, que aconteceu real de Waterloo, na qual Napoleão Bonaparte perdeu, né, e foi lá pro exílio, lá onde ele morreu. Então, em determinado momento aqui, o personagem vai chegar naquela parte ali, essa história se passa na França, né, é um livro francês, o personagem vai chegar naquela parte ali, aonde aconteceu a batalha de Waterloo. Então, o Victor Hugo vai escrever uma digressão sobre aquela batalha, ele vai contar basicamente como que foi aquela batalha ali, a gente vai parecer que tá vendo a batalha ali. E aí, assim, depois, no outro... E ele fica, tipo, sei lá, umas 40 páginas descrevendo a Batalha de Waterloo. Acho que é a maior digressão. Então, assim, ele tem muito isso. Tem a outra digressão do convento. Em determinado momento, um personagem ali vai para um convento. Então, ele vai falar sobre a história daquele convento, sobre ali, sobre as freiras, que não sei o que, não sei o que. Em outro momento, ele vai descrever sobre os esgotos de Paris. Então, assim, ele vai parar o livro para ficar escrevendo sobre essas partes, assim, que são essas digressões. Muita gente pula essas digressões. Ah, não quero ler isso, aí já pula pra a hora que volta os personagens normal. Você pode fazer isso? Pode, mas nenhuma digressão aqui tá aqui à toa. Tudo meio que contribui. Por exemplo, o Waterloo aqui, cara, é importantíssimo na história. Tanto que foi a última parte que o Victor Hugo levou anos para escrever esse livro. E o Waterloo foi a última coisa que ele escreveu. Então, assim, vários personagens aqui tem meio que essa briga política, assim, entre aqueles que eram a favor do Napoleão e aqueles que eram contra, né? Então, assim, você entender um pouquinho da história ali, do que aconteceu real, te ajuda a ambientar.
Mas assim, se você pular as digressões, não quero ler do convento. Algumas digressões eu pulei, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Uma parte do convento lá eu pulei. É interessante, mas eu tava com o tempo apertado, porque eu tava participando de um grupo literário, então eu precisava terminar o livro a tempo. Aí eu dei uma pulada em algumas digressões, assim. Mas é bem interessante, várias digressões são muito legais mesmo. E eu acho que assim, se você tem tempo, assim, se você quer ler devagarzinho, lê, entendeu? Se tiver muito chata a digressão, aí você pula e já vai direto pro personagem. Existem algumas versões, alguns livros que não vem a digressão. Essa aqui é uma versão completa, mas existem algumas editoras que já cortaram as digressões, aí o livro é menorzinho, tá? Mas eu aconselho você ler a edição completa. E, gente, é maravilhoso, eu só tenho que dizer isso. É uma história muito legal. Você se prende aos personagens. Os Thénardier são a peste. Depois de aparecer um tal de Javert também, que é um inspetor lá também, que vai encher o saco pra tentar prender o Jean Valjean de novo. Ai, gente, e é muito legal, sabe? Jean Valjean, assim, cara, um personagem incrível, incrível. Todos eles, assim. Cosette também, uma menina que sofreu muito ali, a infância muito sofrida, mas depois dá uma guinada ali na vida. Então, assim, vale super a pena, eu super indico. Eu sei que é grande, é pesado. Lê no Kindle se você tiver Kindle, porque eu acho que ajuda. Mas aqui também, assim, sei lá, às vezes você... algumas marcações eu fiz, ó. Tem algumas marcações aqui. A maioria das marcações ficou no Kindle, porque, como eu falei, a maior parte do livro eu li lá, porque esse aqui é muito pesado. Mas enfim, vou ficando por aqui e super recomendo Os Miseráveis. Um livro, que provavelmente vai ser a melhor leitura do ano. Não sei, a gente ainda tá em fevereiro, né? Mas quem sabe. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima.